Uma revolução está em andamento em algumas partes da região. Uma revolução de Jesus. Um número sem precedentes de muçulmanos está abandonando o Islã e optando por seguir Cristo, especialmente no Irã. E se uma nação enraizada em tradições centenárias começasse a mudar de formas inesperadas? Imagine igrejas lotadas de fiéis, enquanto as mesquitas recebem cada vez menos frequentadores. Isso é exatamente o que está acontecendo na República Islâmica do Irã. Uma mudança drástica de mentalidade que está deixando todos perguntando o que está acontecendo. Acredite, a resposta é impressionante e você vai querer ficar para ouvir a história completa. Mais de 1 milhão de muçulmanos no Irã tomaram a decisão inesperada de se converter ao cristianismo. Isso pode sinalizar o início do fim para o islamismo radical? Vamos descobrir. Quando a maioria das pessoas pensa no Irã, o cristianismo não é a religião que imediatamente vem à mente. Como o maior estado muçulmano xiita do mundo, o Irã não é apenas profundamente enraizado nas tradições islâmicas, mas também é conhecido pela rígida aplicação dos princípios religiosos. No entanto, sob essa superfície, uma transformação profunda e inesperada está silenciosamente se desenrolando. Um aumento nas conversões do Islã para o cristianismo. Esse movimento não está apenas remodelando o panorama religioso do país, mas também desafiando as fundações de seu regime teocrático. A República Islâmica do Irã é construída sobre os princípios do Islã xiita e, por décadas, o governo controlou rigidamente a expressão religiosa, punindo severamente os dissidentes. A infame polícia da moralidade, encarregada de fazer cumprir as leis islâmicas, voltou a atrair atenção internacional após, supostamente, atirarem uma mulher por violar as leis obrigatórias do hijab. Esses incidentes refletem as medidas rígidas e muitas vezes opressivas empregadas para manter a conformidade religiosa. Apesar desses esforços, sinais de insatisfação são evidentes em todos os lugares. Cerca de 50 mil das 75 mil mesquitas do Irã, segundo relatos, fecharam devido ao declínio na frequência. O clérigo iraniano sênior M. Muhammad Abul Qasim atribuiu isso a um declínio significativo no número de frequentadores, sinalizando uma crise de fé mais ampla entre os iranianos. Essa tendência se correlaciona com os relatórios de que cerca de 1 milhão de muçulmanos no Irã abraçaram o cristianismo, sugerindo que uma corrente subterrânea de mudança religiosa está ganhando força. O termo Revolução de Jesus tem sido usado para descrever a crescente onda de iranianos se convertendo ao cristianismo. Segundo um estudo conjunto realizado pela CBN e pelo Ministério Internacional de Rádio, estima-se que 1 milhão de muçulmanos no Irã tenham aceitado Cristo. Isso não é apenas uma anomalia estatística, representa uma mudança cultural e espiritual profunda. As razões por trás desse movimento estão profundamente entrelaçadas com as lutas políticas, sociais e econômicas do Irã. Para muitos, o cristianismo oferece um contraste gritante com a natureza autoritária e punitiva do regime islâmico. Ele proporciona uma mensagem de esperança, amor, perdão e uma conexão pessoal com Deus, princípios que ressoam profundamente com aqueles desiludidos por décadas de opressão. Todd Nettleton, da Voz dos Mártires, destaca que o Irã enfrenta algumas das mais altas taxas de dependência de drogas do mundo, corrupção generalizada e uma população em que mais da metade vive na pobreza. Para um número crescente de iranianos, esses fracassos sistêmicos mancharam o apelo do Islã como praticado no país. As dificuldades econômicas têm sido um motor significativo de insatisfação. A economia do Irã tem sofrido com as sanções internacionais, má gestão e corrupção. A pobreza resultante deixou muitos iranianos questionando as promessas da teocracia islâmica. Uma pesquisa realizada pelo Instituto GAN, com sede na Holanda, descobriu que 80% dos iranianos
desejam um governo democrático, rejeitando a república islâmica em sua forma atual. Essa desilusão com o Islã político criou um terreno fértil para explorar caminhos espirituais alternativos. Nesse contexto, o cristianismo é visto não apenas como uma religião, mas como um meio de libertação, tanto espiritualmente quanto socialmente. A promessa de democracia e direitos humanos, frequentemente associada às nações de maioria cristã, atrai aqueles que anseiam por liberdade e igualdade. Esse crescente interesse pelo cristianismo se alinha com os chamados mais amplos por reformas, sugerindo que a religião está se tornando um ponto focal de resistência contra o regime. Não surpreende que a liderança islâmica no Irã tenha respondido duramente ao crescimento do cristianismo. A conversão do Islã é proibida e os apóstatas muitas vezes enfrentam severas punições, incluindo prisão e até a morte. As tentativas do governo de suprimir o cristianismo fazem parte de uma estratégia mais ampla para manter o controle sobre a população. Apesar desses esforços, igrejas subterrâneas e plataformas digitais se tornaram centros para o culto cristão e a educação, permitindo que o movimento crescesse apesar dos riscos envolvidos. Todd Nettleton explica que esse crescimento não se deve apenas à insatisfação com o Islã, mas também ao apelo único do cristianismo. Os conversos frequentemente citam a ênfase da religião na compaixão e no perdão como fatores-chave em sua decisão. Para muitos, a ideia de um relacionamento pessoal com Deus oferece um senso de esperança e poder que estava ausente em sua experiência religiosa anterior. Em um mundo onde muitos se sentem decepcionados pelos poderosos e esmagados pelo peso da injustiça sistêmica, os ensinamentos de Jesus se destacam como uma mensagem de esperança e compaixão. As palavras de Mateus 11, 28, 30 falam diretamente ao coração dos que estão lutando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras não são apenas conforto, mas uma promessa, ousada de paz e alívio para pessoas cansadas de anos de dificuldades. Para muitos iranianos, elas oferecem exatamente o que eles procuravam: um sentido de liberdade e consolo em um sistema que parece ter-os abandonado. No Irã, onde a opressão e as dificuldades se tornaram parte da vida diária, o cristianismo está se tornando mais do que apenas uma religião. Para muitos, é um símbolo de liberdade pessoal e uma maneira de resistir contra um regime que une religião e política de forma tão apertada. Para aqueles que se sentem presos pelas promessas vazias da teocracia islâmica, voltar-se para Jesus é como encontrar uma maneira de respirar novamente. Isso não é apenas sobre crença espiritual, mas um ato profundamente pessoal de rebelião. O governo iraniano construiu seu poder sobre interpretações rígidas do Islã, e converter-se ao cristianismo desafia essa base. Escolher o cristianismo. No Irã não se trata apenas de fé, mas de uma afirmação. Eu rejeito o sistema que me falhou por décadas. O povo iraniano enfrentou uma série de desafios: pobreza generalizada, corrupção governamental e um longo histórico de injustiças que agora estão sendo questionados com coragem. As maiores taxas de dependência química do mundo afetam muitos, quebrando sua fé em um sistema que lhes prometeu justiça e dignidade através do Islã. Em contraste, o cristianismo oferece algo radicalmente diferente. Sua mensagem de amor, perdão e esperança parece ser um antídoto para a dureza da vida cotidiana. A ideia de um relacionamento pessoal com Deus, baseado em compaixão e não em controle, atraiu milhares a explorar uma fé que parece mais humana e acessível. Claro, esse movimento não passou despercebido. O governo iraniano vê o crescimento
do cristianismo como uma séria ameaça, não apenas à sua autoridade religiosa, mas ao seu sistema político como um todo. A resposta do regime tem sido uma repressão severa. Igrejas subterrâneas são invadidas, os conversos cristãos são presos e expressões públicas de fé são rigorosamente monitoradas. O medo do governo é claro. Se as pessoas encontrarem esperança e significado fora da versão do Islã imposta pelo Estado, isso enfraquece seu controle. Mas, mesmo com os riscos, o movimento continua a crescer. Muitos conversos recorrem a plataformas digitais e reuniões secretas para praticar sua fé e se apoiar mutuamente. É uma revolução silenciosa, mas determinada, e os esforços do governo para detê-la só destacam a resiliência dos envolvidos. Em todo o Irã, novos conversos cristãos compartilham discretamente as mudanças profundas em suas vidas com amigos e entes queridos, navegando com cuidado e cautela pela perigosa realidade de sua nova fé. Espaços seguros para buscadores espirituais. Como igrejas domésticas secretas e grupos de estudo bíblico discretos, oferecem refúgio, mas permanecem sob constante ameaça. Esses pequenos encontros, muitas vezes compostos por, no máximo, 10 a 15 crentes, acontecem em locais discretos, como apartamentos modestos ou casas pouco chamativas. Quando o último participante chega e a porta se fecha, uma onda de alívio percorre o grupo, que acolhe calorosamente a segurança da sua comunidade, por mais breve que seja. No entanto, esse frágil senso de paz é frequentemente interrompido quando as autoridades invadem essas reuniões com a precisão de uma operação militar. Líderes vistos como os pilares dessas redes subterrâneas são alvo de punições severas, levados sem aviso prévio e enfrentando detenção em instalações, projetadas para quebrar seu espírito através de confinamento solitário, tortura e pressão psicológica implacável. A intenção do governo é clara: forçar esses crentes a renunciar à sua fé e voltar ao Islã. Os detidos enfrentam condições cruéis, isolados da família, da assistência legal e de qualquer semblante de justiça, com acusações vagas, como agir contra a segurança nacional. Mesmo depois de cumprir suas sentenças, o pesadelo continua. O governo mantém uma vigilância rigorosa, monitorando cada movimento e comunicação daqueles que considera uma ameaça. No entanto, apesar desses riscos, mais iranianos estão se voltando para os ensinamentos de Jesus, encontrando neles uma mensagem de esperança e libertação em meio à injustiça, corrupção e opressão que definem suas vidas diárias. As táticas do regime, movidas pelo medo, tentam suprimir esse crescente movimento espiritual, mas os números contam uma história diferente. O cristianismo está ganhando terreno de maneira silenciosa. Essa mudança se alinha com as palavras de Jesus em Mateus 10:22. Sereis odiados por todos por causa de mim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas palavras proféticas ressoam profundamente com os cristãos iranianos, que enfrentam perseguições inimagináveis, mas permanecem firmes em sua fé. A coragem e a resiliência deles brilham enquanto enfrentam constantes ameaças de violência, prisão e piores.